Graça e paz a todos, em nome de Jesus Cristo. É um prazer tê-lo conosco nesse momento, quando nós estamos chegando para apresentar a porção da Palavra de Deus neste momento. Nós iremos ler a Palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Iremos para o capítulo 6, versículo de número 12 até o 17. Muito bem, nosso tema de hoje será a seguinte tema: espero que você não esteja lá. Essa é uma temática importante quando se trata do cenário apocalíptico. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Versículo 12 de Apocalipse 6 diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como um saco de silício, e a lua como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lançada por si, os seus fígados verdes abalada por um forte vento. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os céus, e todos os livros, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Podemos orar. Nosso Deus, obrigado por tua palavra e nos ajuda a compreendê-la pelo nosso viver e também a praticar, termos coração disposto para praticar a tua palavra de forma de obediência. Esclarece-nos aquilo que lemos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós gostaríamos de trazer esse pensamento para você, nesse momento, para vocês, e um pensamento da palavra de Deus que diz: espero que você não esteja lá. Haverá uma grande reunião de oração no futuro, e nós podemos chamar isso no momento em que a Terra passará por um grande cataclismo. Quando nós estamos olhando assim para a palavra de Deus, existe um velho ditado que diz: o que avisa, amigo é. Por essa razão é que nós estamos avisando para você, meus queridos ouvintes e amados, o grande perigo que vem pela frente, chamado assim a ira vindoura de Deus. A palavra de Deus mostra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 1 e versículo 10, diz que nós aguardamos no céu a Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura está classificada na Bíblia como a grande tribulação, um termo teológico muito usado em todos os tempos e muito mais agora, quando nós estamos a observar que muitas coisas têm acontecido ao nosso redor, especialmente nesse período da coronavírus. E nós ficamos pensando sobre esse período que vem pela frente, mas podemos notar que, diante de todas estas coisas, nós não estamos vivendo o fim, mas sim sinais e prelúdio que apontam para que as coisas podem piorar. Ao ler Mateus capítulo 24, versículo 21, diz que haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tão pouco haverá. Diz ainda mais que aqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos será abreviado aqueles dias. E ainda o escritor acrescenta, diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Então, nós pensando sobre tudo isso, o texto que nós lemos marcará o início da grande tribulação, propriamente dito. Quando nós chegamos em Apocalipse 6, podemos entender que estamos avisados por Deus do grande perigo. Aliás, transmitindo esse aviso também que Jesus Cristo deu para a igreja através do seu servo João, na revelação do Apocalipse. Então, o Apocalipse é um segredo que Jesus contou para João.
João escreveu para as igrejas, e nós temos ele em nossas mãos. E a Bíblia é clara quando diz: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro, porque o fim está próximo. Jesus é um amigo que morreu por nós, para que nós fôssemos também seus amigos. A palavra de Deus ela é clara no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria pelo justo, poderá ser que pelo bom alguém use morrer. Mas Deus ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E acrescentou mais Paulo, no versículo 9 de Romanos 5. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, ou pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é algo maravilhoso que a palavra de Deus fala para nós. E diz não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A palavra de Deus diz que Deus fez um grande sacrifício por Jesus, através de Jesus para nossas vidas, quando nós éramos inimigos dele. E agora nós sendo filhos, sendo salvos, ele nos livrará da ira. Então, existem vários linhas de pensamento sobre a grande tribulação. Existem pessoas que creem que a igreja de Jesus Cristo passará pela tribulação, no meio dela será arrebatado, ou arrebatado somente no final da grande tribulação. Nós, olhando pela palavra de Deus e uma linha de pensamento dispensacionalista, nós entendemos claramente que Jesus Cristo não deixará a sua noiva na grande tribulação. E o texto que nós lemos aqui do livro de Romanos diz que quando nós éramos inimigos, ele fez muito por nós, e muito mais agora. A Bíblia diz que muito mais agora ele fará, e seremos salvos pela sua vida. E logo muito mais, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E essa ira que fala, trata-se de uma ira de Deus. O mesmo Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele chamou os seus discípulos não mais de servos, mas de amigos, e fez declaração importante acerca da sua amizade com os seus discípulos. No versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que ele de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigo. Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus Cristo, ele nos chama de amigo. E como bom amigo, ele avisa sobre o perigo que vem pela frente. E muitas vezes nós não damos muita atenção ao perigo. Por exemplo, nesses dias de coronavírus, infelizmente muitas pessoas não têm dado atenção para o perigo. E você vê isso, muitas pessoas andando desprotegidas, muitas pessoas não estão nem aí para o seu higiene pessoal, e muitas pessoas não têm tomado as precauções de vida. E nós estamos de aviso sobre o perigo da coronavírus, mas estamos de aviso também sobre o perigo da ira de Deus. A qualquer momento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela será tirada da terra. E a terra adentrará a momentos de aflição, a momentos da grande tribulação. Jesus Cristo, ele fez sua parte como nosso amigo. E nós temos que fazer a nossa parte para sermos seu amigo. Devemos confiar na sua obra redentora, no seu sacrifício perfeito que ele fez na cruz do Calvário, por nós que somos pecadores. Nós precisamos confiar naquilo que Jesus Cristo fez. Ele disse: está consumado a obra da redenção, a obra realmente da salvação dos seres humanos. O amigo a quem você está confiando, quem é esse amigo? Precisamos confiar nas palavras de Jesus Cristo, porque ele disse: as palavras que eu tenho falado são espírito e vida. Então, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que você não esteja lá naquele momento, quando o desenrolar da grande tribulação
tribulação vem disso, e também quando a desordem cósmica acontecer. Alguns cientistas têm apontado para que os polos magnéticos da Terra eles irão se juntar e haverá um grande cataclismo de verdade. A ciência não sabe quando. A Bíblia aponta com muitos sinais das coisas futuras. Nós podemos ler algumas passagens rapidamente para os irmãos e amigos ouvirem. Primeiro, em Isaías 34, versículo 4. Presta atenção o que diz. E todos os exércitos do céu dissolverá, os céus se enrolarão como um livro, e todos os exércitos cairá, como cai a folha verde, e como cai o fígado da figueira. Então, o povo de Israel sabia muito bem o que era cair o fígado da figueira. Nós temos dificuldade, para dizer isso, mas como cai a flor das plantas quando o vento abala com muita força, até os frutos da mangueira caem, Eu lembro que nós fazemos culto numa comunidade, na Serra do Doutor, e tem um pé de mangueira lá, e quando está ventando muito, as mangas novas, elas não conseguem ficar firmes. Então, esse será algo de sinais que acontecerão no futuro, quando adentrar a grande tribulação. Encontramos outras passagens, como Joel, capítulo 2, versículo 30, e versículo 31 diz: mostrarei prodígio do céu na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor, ou seja, antes do dia do juízo, o dia do grande Deus. Mas antes de tudo isso, coisas irão acontecer. E uma das coisas que irão acontecer é a vinda de Jesus Cristo para buscar a sua noiva. E Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar o lugar. Então nós encontramos ainda no próprio livro de Mateus 24, e a gente pode ler lá e encontrar muitas coisas. Então, como vai ser? Isso depois do arrebatamento da igreja, é certo que acontecerá. Então, será o 6º selo do Apocalipse. E nós podemos entender de forma clara sobre esse assunto. A palavra de Deus, voltando para o livro do Apocalipse, nós gostaríamos de pensar rapidamente o que a palavra de Deus diz para nós neste momento. Muito bem. Desculpa aí, a garganta não está cooperando, mas queremos ser breve aqui, não tomar muito tempo seu, e olhar algumas coisas. Em primeiro lugar, há 3 grandes terremotos que acontecerá no livro do Apocalipse. E o primeiro desses terremotos é o que acontecerá na abertura do 6º selo. A palavra de Deus diz que, havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua se tornou-se sangue. Imagina isso que irá acontecer. Por isso que eu fiz aquele desejo para você, que você não esteja lá naquele momento, Se você não vai estar lá, é porque você vai estar arrebatado na igreja do Senhor Jesus Cristo. É a única forma de escapar da ira vindoura, é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Encontramos esse grande terremoto que trará um prejuízo cósmico, aonde os planetas irão ser desfeitos, diz os céus, se revirou, diz aí, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança os seus figos verdes, quando a figueira é abalada pelo vento. O céu se retirou-se como um livro, se enrolou como um pergaminho, e todas as ilhas e montes foram removidos do seu lugar. Você já imaginou a magnitude desse terremoto que irá acontecer, chamado de um cataclismo? Ainda encontramos outro terremoto lá no capítulo 11, versículo 13, Diz assim a palavra de Deus: e naquela mesma hora houve um grande tremor de terra, um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus. Esse segundo terremoto ele acontecerá
especificamente na cidade de Jerusalém. Há alguém que entenda isso, na cidade, parte da cidade. Essa cidade será a cidade de Jerusalém, cidade que estava comemorando a morte das duas testemunhas. E depois que as duas testemunhas subiram para o céu, o que aconteceu? Deus mandou um grande terremoto que caiu a 10ª parte da cidade. Né? A cidade ela afundou uma certa parte da cidade. Então será ali o outro grande terremoto que acontecerá. E o terceiro grande terremoto do livro do Apocalipse, ele acontecerá no momento em que está acontecendo a guerra ali e guerra do Armagedon. E o capítulo número 16, versículo 18 e 19 de Apocalipse diz assim: e congregaram num lugar em hebraico chamado Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do céu e do trono de Deus. E houve vozes, trovão e relâmpago, houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Né? A cidade das nações caiu a grande Babilônia, lembrou-se o Senhor da grande Babilônia, né? Lembrou-se Deus do cálice, e ali se indignaram a ira do Senhor contra aquela cidade. Então, o primeiro grande terremoto se dará no início da grande tribulação, com um grande cataclismo, mexendo com os cosmos e com muita coisa. O segundo, ele acontecerá na cidade de Jerusalém. E o terceiro terremoto acontecerá na cidade de Babilônia, possivelmente apontando para a cidade das 7 colinas. E segundo os estudiosos, quando você lê Apocalipse 17, você compreende que possivelmente, né, seja a cidade de Roma, que sofrerá aí a perda da sua grande queda, cidade das nações. E nós sabemos que todas as nações do mundo, eles se baseiam o seu governo pelo espécie de governo democrático, com as câmaras e senados de Roma. Né? Então, esse terremoto, o primeiro terremoto que nós vimos, ele produzirá um grande cataclismo na Terra, produzirá uma grande catástrofe mundial, né? E produzirá um grande gemido da criação, né? Que está, assim, esperando a sua renovação para o milênio. Então, o grande cataclismo abalando o céu e a terra, na primeira parte do terremoto. E acontecendo assim, uma crise mundial, diz que os homens de todas as partes da terra sofrerão com isso, né? E a palavra de Deus mostra que os montes e as ilhas todos serão removidos do seu lugar. Quando nós olhamos para as Escrituras, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 25, aliás, do versículo 18 ao 25, ele diz que o sofrimento do tempo presente não dá para ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Espírito de Deus, que é o arrebatamento. Pela criação, ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa de quem a sujeitou, que foi o próprio pecado. Diz, por causa do homem nasceu cardos e abrolhos e todas as coisas, veio o próprio dilúvio por causa do pecado e danificou a face da terra. Na esperança de que fique a mesma criatura, será libertada da servidão, da corrupção, e diz mais, para a liberdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, estando juntamente com dores de parto até agora. Quer dizer, não deu a luz até agora. E a luz será o período que a igreja for arrebatada, e aí ele dará a luz à grande tribulação. E nós, e não só ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, temos gemido, nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém espera, como também esperará. Né? O que vê, como esperará, aliás. Se alguém vê, como vai também esperar. Então, mas a esperança que não vemos, com paciência esperamos. Então, nós esperamos o que não vemos e com paciência esperamos. E o que é que nós estamos esperando?
A igreja não está esperando o anticristo. A igreja não deve estar esperando a grande tribulação, mesmo sabendo que ela vem. A igreja deve estar esperando Jesus Cristo, o noivo, que a qualquer hora virá buscar a sua igreja. Então, que tipo de esperança você tem? Aquilo que você vê, como você espera? Se a igreja fosse arrebatada depois da grande tribulação, como nós estávamos esperando arrebatamento? Se a gente já sabia que assim que terminasse os 7 anos e meio da tribulação, teria o arrebatamento. O arrebatamento é um mistério da igreja, do Cristo. É um acerto do noivo com a noiva, e ele virá buscar. E nós precisamos estar com as lâmpadas preparadas, acesas, mesmo que muitas vezes dormindo, mas estejamos esperando ele que vem e a qualquer momento. Então, a nossa pensamento de hoje de manhã, que você não esteja lá quando acontecer a grande tribulação. Amados, os versículos 15 a 17 tratam do grande alvoroço que acontecerá na terra por causa desse momento da grande tribulação, que acontecerá em toda a terra. A Bíblia é clara e chega para nós, dizendo aqui nos versículos de números 15, 16 e 17, que no momento desse cataclismo, a terra, os homens entrarão em desespero. E quem não entrará? Quem estiver lá vai entrar, só a igreja que não vai entrar em desespero. Dizem os reis da terra. Vejam que não menciona igreja em lugar nenhum aqui. Os grandes, os ricos, tribunos, os poderosos, todos os escravos, todos os livres, se esconderão nas cavernas e nos rochedos das montanhas. E dizem-nos aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo a grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem pode enfrentar a Deus? Quem pode resistir a Deus? Diz que o homem pecando contra o homem, Deus é o árbitro, mas se ele peca contra Deus, quem pode ser? Então, se Deus justifica, quem condenará? Agora, se Deus condena, quem pode escapar da mão de Deus? Então, esse momento acontecerá em toda a terra. A palavra de Deus, ela apresenta o momento desse cataclismo, e aí agora os homens irão se esconder nas cavernas da terra. Alguém pode dizer: mas como eu vou fazer isso? Aqui tem pouca caverna, mas tem os penhascos. E aqui no Rio Grande do Norte existe uma grande cadeia de caverna, ali no município de Apodi, de Serra Rosado. Todo ali embaixo está a caverna, Muitas cavernas com quilômetros de distância. Diz que os homens irão procurar essas cavernas para fazer isso, para se esconderem, Por isso que elas estão sendo catalogadas pelos geólogos, para que quando chegar a grande tribulação, as pessoas saibam onde vão se esconder. Mas quem pode resistir? E aí nós vemos, quando lemos o livro de Mateus, que fala da dissolução, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, e aí ele trata daquela última semana de Daniel, que é o momento mais esperado, talvez mais esperado da profecia de Deus, principalmente para Israel, que acontecerá diretamente com Israel. E agora nós vimos que no versículo 21 diz que haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo. Será um princípio de aflição, e aquele dia, se não fosse abreviado, os escolhidos não sobreviveriam naqueles dias. Então, se alguém disser: Cristo está ali, acolá, não dê crédito, Ainda mais diz que haverá falsos profetas, falsos cristos, falando tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria o povo lá de Israel. Eis que ele vos tem dito, ele tem nos aconselhado. A palavra de Deus nos aconselha que nós devemos termos cuidado, e que o povo daquela época deve ter muito cuidado para não ser enganado também no período da grande tribulação, quando vem as promessas que o Messias estará vindo para estabelecer o seu reino na terra. Por isso que será o reino do anticristo. A palavra anticristo não é porque ele vem antes do arrebatamento, ele vem antes do reino milenar. Ele vem para travar uma batalha na terra e implantar o seu reino. E a Bíblia diz que haverá assim sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra haverá angústia entre as nações, perplexidade e bramido do mar e das ondas. Diz que os homens desmaiarão do terror, na expectativa das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Porque, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, dali, depois de tudo aquilo ali, haverá o sinal do Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória para estabelecer o seu reino. Aí você vai para Apocalipse 19,
e você vai encontrar essa discípula de Jesus Cristo, que não é o arrebatamento, né? E aqui não está mencionando a igreja, em todo lugar, que a igreja está ali, estará os grandes e pequenos sofrendo. Quando você lê Apocalipse 21, você vê que depois da lei do milênio haverá o trono branco de Deus, onde ele julgará todas as nações do mundo rebelde e adentrarão assim para o lago do fogo. Mas eu quero dizer hoje para você que você não esteja nessa grande reunião de oração que haverá lá no início da grande tribulação. Diz que os homens vão orar. Agora, interessante, amados, que eles não irão orar a Deus, não irão falar com Deus. Diz que os reis da terra, os grandes e pequenos, e os livres, escravos e etc., diz que eles vão pedir aos montes, aos rochedos, caia sobre nós e cubra-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Eles estão preocupados não de se reconciliar com Deus no período da grande tribulação. Por isso que é importante que você não esteja lá. E para isso, para você ser livre lá, nós queremos dizer que você está debaixo da graça de Deus. Está preparado debaixo da graça de Deus. E nesse momento que está acontecendo isso, um grupo de pessoas estão orando no céu. Diz ali no versículo número 9, 10 e 11, diz: e aberto o quinto selo, do Apocalipse 6, debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, clamavam com grande voz: até quando o verdadeiro santo dominador não julga e vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes compridas e brancas, e foram ditos: repousai aí um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos, que haverão de ser mortos como eles foram. Então, no período da grande tribulação, pessoas morrendo e chegando lá pedindo vingança. Esse povo não é a igreja. A igreja não pode pedir vingança. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso aqui é um povo que está chegando no trono de Deus pedindo vingança, que Deus se vingue do seu povo. Então, enquanto um grupo está orando no céu, pedindo vingança, um outro grupo está na terra pedindo para que os montes, os outeiros, caiam sobre ele e escondam. Por quê? Porque podemos dizer que ninguém pode resistir à ira do Cordeiro. Não pode resistir o Cordeiro na sua vida e na sua vida. Agora, se alguém crê em Jesus Cristo, pode escapar desse juízo. Gostaria de citar mais 3 referências bíblicas. Em João capítulo 5, 24, Jesus Cristo disse: que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará no juízo, mas já passou da morte para a vida. Não entrará no juízo da grande tribulação, não entrará no juízo quando Cristo vier e separar as ovelhas dos cabritos para adentrar no seu reino, e nem tampouco entrará no juízo final, porque ele disse que tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entra em condenação e já passou da morte para a vida. O próprio Jesus, quando ele trata ali no livro de Lucas, aliás, versículo de número 33 ao 36 do capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 21, versículo 33 ao 36. Que diz assim a palavra. Um texto um pouco longo, mas é importante. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Olhai por vós mesmos, que aconteça que o vosso coração não esteja carregado da glutonaria, embriaguez e cuidados desta vida, para que venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, para que sejais a vida digno de evitar todas estas coisas, ou seja, de evitar para você essa grande tribulação. A minha justiça não justificará meu filho, nem a justiça sua justificará o seu filho, a mulher não justificará o marido, nem etc. Eu vos digo que evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo está ensinando isso, ensinando a capacidade que Deus dá através da fé de escaparmos da ira. Em Colossenses capítulo número 1 da 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, versículo de número
9:10 diz o seguinte: porque eles mesmos anunciaram a nós a vossa entrada que tivemos para convosco, como se dos ídolos se converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos esperando a volta dele, não a volta para estabelecer um reino, mas para buscar, para que onde ele estiver, estejamos com ele. Ele disse: e eu voltarei para mim mesmo, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Jesus Cristo, ele é bom, meu amigo. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para te livrar da ira vindoura, te livrar da ira vindoura. E se você quer escapar de estar naquele período da grande tribulação, no período em que a terra passará pelos momentos angustiosos, e esse será o cumprimento do livro do Apocalipse, e você não esteja lá, mas para escapar disso, confie na graça de Deus. Deixe os ídolos, deixe o seu próprio coração e siga o Senhor. Creia nele, confie na sua infinita graça. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua paciência.